Bem, hoje é a quarta entrevista que a gente está fazendo e a gente está recebendo para conversar o Allenberg Quindins. E assim, eu vou pedir para você se apresentar, Allenberg, porque eu sei que você é músico, é gestor cultural, tem muitas funções, e aí, se você puder falar aí um pouco da sua história, de onde é que você vem, para a gente iniciar, né, as perguntas. Bom, meu nome é Allenberg Quindins, né? Eu estou aqui no Cariri, né? Eu sou daqui, da região do Cariri. Nasci em Crato, meus pais de Nova Olinda e Assaré. E eu vivi minha primeira infância em Nova Olinda. E lá tinha a casa do meu avô, que foi a casa que deu origem ao município, foi a primeira casa. E, então, essa casa, em 92, eu restaurei essa casa. E, a partir dessa restauração, criei um projeto cultural para crianças. E a base desse trabalho foi a mitologia, que é a presença do homem aqui na Chapada, desde quando o homem está aqui na Chapada. E o objetivo era uma pesquisa que iniciou em 85, a buscar a música do território e a música na pré-história do homem, aqui em torno da Chapada do Araripe. Nós restauramos uma casa, que foi a casa de origem a Nova Olinda, e lá criamos esse centro cultural para fazer essa imersão no território, para buscar mais profundamente a história desse território e trazer a história desse povo, né, desse povo invisível que viveu e que depois, antropologicamente, ele se misturou, né, com várias culturas e se misturou também com várias imersões que houve no Cariri, mas deixou um legado mitológico muito forte, um legado artístico muito forte e um legado científico muito forte. Então, nós restauramos a casa e a casa virou um espaço, que eu digo assim, um espaço de vivência em gestão cultural para crianças de todas as idades, né? Então, as crianças adotaram, as crianças de Nova Olinda, a casa e esse projeto, e desde então a gente vem, desde 92, vem fazendo esse trabalho lá, hoje já bem mais ampliado do que da forma que a gente iniciou. Então, eu sou essa pessoa, eu e a Rosiane, nós iniciamos o nosso trabalho, e então eu dou continuidade depois que a Rosiane ela se foi, eu fiquei, né, dando continuidade ao trabalho que foi sempre um trabalho mesmo nosso, um trabalho das crianças que ali começaram aquele trabalho com a gente. Bem, Pedro, quando eu era criança, né, eu tinha uma média de uns 5, 6, 7 anos em Nova Olinda, eu gostava muito de fugir lá de casa para ouvir uma cabocla que tinha, que ela era Cariri, e ela tinha na casa dela, num baú, uma estátua de madeira de um índio Cariri que foi feito de um artesão em homenagem à família dela. E então eu fugia para lá de casa e ela ia buscar no baú essa estatuetazinha que ela chamava Caboquim, e ela tinha também um cachimbo indígena que ela tinha encontrado na roça, né? E aí ela me contava essas lendas, eu ficava... Ela me ensinou a ver a fala. Ela me ensinou a ver a fala. Então ela falava e eu via. E eu ficava observando aquilo ali, né? E então eu viajava mesmo. Então teve esse primeiro momento, né, de imersão nessas histórias, né, do povo, a lenda do povo daqui, né? E aí, isso em 1973, meu pai foi embora daqui do Cariri e foi para o Goiás. Chegando em Goiás, nós fomos para uma cidadezinha muito pequena, não tinha nada na cidade. A professora mostrava no mapa, nós estamos mais ou menos aqui. Então, a gente vivia fora do mapa, a gente era um desses invisíveis do Brasil que existe, que estão fora no mapa ainda hoje. E aí, chegamos nessa cidade, eu comecei a produzir as coisas.
tinha um pequeno cinema na cidade, eu tive a oportunidade de assistir o meu primeiro filme, e aí eu comecei a querer fazer cinema. Isso eu tinha 9 anos de idade. E aí primeiro vi que passava uma fitinha na frente da luz. Eu digo, olha, tem uma luz, e aquela luz abria assim, eu vi ela fininha, depois ela abria, e eu ia vendo assim a silhueta dela quando ela chegava na tela, né? Aquilo ali para mim tudo era, como é que aquela luzinha, e eu olhava assim, e na luz que vinha tinha uma granulaçãozinha que fazia assim como se fosse uma poeirinha, sabe? E trazia as cores. Eu digo, cara, aí eu comecei a estudar isso aí. Aí eu cheguei em casa, comecei a pegar plástico e pintar e botar a lanterna do meu pai para ver se na parede não saía. Eu digo, aquela luz deve ser diferente, deve ser uma luz especial, só para cinema. Aí é o seguinte, aí um dia meu pai pediu para mim, ele tinha feito um prédiozinho, uma sala, para botar uma papelaria. E aí o seguinte, aí ele pediu para me lavar o salão depois que terminasse, que os pedreiros entregassem. Aí o seguinte, aí ele botou um lampião que não tinha energia e eu comecei a limpar, a lavar. Quando eu passei com o rodo jogando água, né, e aquela coisa passando sabão no piso, que eu passei entre o lampião e a parede, eu vi minha imagem projetada. E eu vi que quando eu me movia, então tinha movimento. E quando eu me aproximava da parede, minha imagem diminuía. Quando eu vinha, afastava, ela crescia. Eu digo, então tá aí o cinema. Eu, naquela época, não sabia que hoje é chamado cinema de sombra, né? Tem companhia só de cinema de sombra. Coisa. Rapaz, eu descobri o cinema de sombra sem saber. Então é o seguinte, eu peguei uma caixa de madeira, botei um pano, preguei, peguei aqueles bonequinhos que vinha antigamente, que tinha os Fortapache, tinha esses. E eu comecei a pegar a lanterna do meu pai, a caixa era um pouco assim aberta, larga, então, quando eu projetava, eu botava o boneco aqui, perto da lanterna, longe, ele aparecia maior, ele aparecia uns 30 centímetros de boneco. Então, quando eu mexia a lanterna, ele fazia movimento, então eu fazia luta de espada, então botava 2 bonequinhos com as espadas assim, eu mexia, eles lutavam espada. E aí eu abri meu cinema para as crianças, e aí era lotado de criança, assistindo os filmes, e eu ia para o cinema, meu pai tinha condição de pagar cinema para mim, mas tinha muita criança que não tinha. E aí o seguinte, quem não assistia o filme lá, vinha assistir o filme do Beg, que era chamado lá nessa cidade, do nome de Miranorte. Então, as meninas vinham, recentemente eu vi no Facebook uma menina de Goiânia dizendo, o primeiro cinema que eu assisti foi o do Beg, quando eu era criança, tá entendendo? Depois disso, eu montei uma editora de revista em quadrinhos, começou a chegar a Block, editora, começou a lançar Homem-Aranha, Hulk, os Quarteto Fantástico, Capitão América. E eu comecei a fazer revista em quadrinhos também. Só que eu criava meus personagens. Tinha o Capitão América, eu tinha uma versão latino-americana que era o Capitão Argentina, tá entendendo? Então, o Capitão Argentina tinha a camisa branca, com as coisas brancas e azul, branco e azul, né? E aqui nele ele tinha aquele sol da bandeira da Argentina. Então, eu comecei a fazer super-heróis e a partir disso eu também comecei a criar carteirinha da minha editora. Então, o menino comprava as revistinhas, que eu fazia as historinhas, né, de quadrinho, comprava a revistinha e eu pegava e na última folha, na contracapa, tinha uma coisa que era para o menino cortar e mandar para mim, com o nome dele, a série que ele estudava e quantos anos ele tinha. E aí eles pegavam essa carteirinha e entrava pagando meia no meu cinema, tá entendendo? As carteirinhas eram para pagar meia, e então os meninos tudo queria carteirinha, então aí comprava gibi, aí eu vendia gibi e tinha meu cinema, então eu comecei a montar meu empreendimento cultural, né? E aí o seguinte, então daqui a pouco eu montei uma banda de lata na cidade, que era uma bandinha para animar o festejo das meninas. As meninas faziam a festa e era nós quem tocava. A gente tocava muito pinduca, né? Tocava muito carimbó. Era carimbó que a gente gostava de tocar, né?
Eu me lembro até hoje, andorinha que vem, andorinha que vai, cantar no verão, no inverno não sai. A gente cantava essa música e as meninas gostavam, e os meninos tá aí, e a gente fazia festa. Eu tinha o cinema, eu tinha a editora e eu tinha o conjunto. Então, lançando revista de herói, eu comecei a produzir revista esportiva também. Porque tinha os campinhos de futebol, que os meninos faziam os campeonatos, né, de time de futebol, mesmo em campo, ia tirar os pau no mato, as varas para fazer as traves. Nosso campinho era o campo do Pé de Piqui. Aí eu comecei a ser chamado para fazer as matérias dos campeonatos. Então, quando eu chegava na beira de um campo, os meninos ficavam, o goleiro pulava, o centroavante se ralava para fazer gol, tinha carrinho, tinha bicicleta, que era para sair na páginazinha da minha revista. Então, sair na página da minha revista era o auge, né? Então, e você imagina seu pôster. No meio tinha o pôster. Seu pôster era tudo. Então, quando eu chegava, ninguém tinha dinheiro para bater fotografia. Quando eu chegava no campo, o time se formava todinho, né? O goleiro fazia assim, aquela posição e tudo. Posava para mim fazer o desenho. Foi essa minha... Aí pronto. Então, une duas coisas, que é a base, que é a raiz, que é toda a história que a Cabocla me contava, a pré-história, aquilo que eu viajava, né? E une a parte que é cultural, que foi essa vivência num lugar onde não tinha nada e é o que eu tive que fazer brinquedo de cultura, né? Brincar de cultura, e eu nem sabia que aquilo ali era uma coisa que... Porque no lugar onde a gente vivia, arte era uma coisa quando o menino fazia uma danação. Menino, tu tá fazendo arte, né? Então, tu caiu de cima do pé de manga, o menino de Dona Maria estava fazendo arte, caiu do pé de manga, né? Então, era isso, né? Então, foi essa, assim, como é que se diz? Minha vivência, né? Assim, minha absorção na cultura, né? Quando eu via, eu estava dentro, mas eu já estava dentro fazendo. Eu não fui, assim, uma pessoa que fui para a escola, meu filho, eu vou botar num curso de educação artística, então, sabe, e tal. Não. Então, foi tudo assim, na tora e na brincadeira. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque daí nasce o sentimento que gera as coisas na Fundação Casa Grande, né? Que a Fundação, ela não é um projeto assim para as crianças. Se engana quem acha que a Fundação é um projeto para as crianças. Não. A Fundação Casa Grande é um projeto das crianças para o mundo. É diferente. Além de você falando dessas histórias que você ouvia e que você imaginava, o 3D, né? E eu fiquei pensando, por que contar história? O que isso é importante para a nossa vida? E você falando também do passado, né? Que isso que lhe move, que lhe faz olhar para frente. Por que contar história? Contar história é a coisa mais atual que existe, né? Na realidade, é o seguinte, vamos dizer, o maior advento da humanidade foi o domínio do fogo. Né? E a maior tecnologia visual e de passar para frente o que é o legado da humanidade é a história. Isso foi eu tinha um tio chamado Padim Reira, que era um contador de história. Quando eu era menino, nós ia para lá, para Casa Grande, que ele morava na Casa Grande, lá em Nova Olinda, e a gente ia lá contar. Era um velhinho que ficava na porta. E ele era uma pessoa um contador de história. E esse contava história mesmo, sabe? Porque fazia a pessoa rir na hora. Ele puxava o riso. Era como se ele tivesse um cordão. Tinha hora que ele puxava o cordão, o caba rir. Tinha hora que ele puxava o cordão, o caba chorar, né? E ele contava história, né? Tinha umas histórias que ele contava de Maria, de uma cachorrinha, que até hoje eu conto para o menino da Casa Grande essas histórias. Até hoje eu conto essas histórias para os meninos. As histórias que o menino mais gosta são as histórias de Padim Reira que eu contava, que me contava quando era criança. Então, é muito importante isso aí, o ato de contar história. Me perdoe os escritores, mas eu acho mais legal história contada do que a escrita. Eu vou fazer fala, conferência, eu não, na hora lá, eu, como de baixo o santo, e eu faço a fala. Normalmente eu tiro a fala
de um cabo que tem a orelha feia, de uma coisa engraçada, tá entendendo? Eu olho para uma coisa bem assim, engraçada, aí eu começo a história a partir da orelha daquele cabo, não sabe, da barriga do outro, não sabe, de uma velha que quer ser rica, sabe? Aí eu tiro ali daqueles personagens, né? Assim, acho que Fellini fazia isso, né, no cinema, né? Tirava a história do povo, né? Eu acho que isso aí não desmerece para quem não lê, né? Então é isso. Eu gosto da história por conta disso. Eu gosto da tradição oral. Eu adoro tradição oral, né? E o bom é que eu nunca decoro, tá entendendo? Eu nunca decoro. Eu não decoro. Eu não gosto de decorar as coisas. E assim, o museu é uma forma de contar história, né? Sim. E aí fala um pouco do Museu Memorial do Homem Cariri, né? Que diz que é uma forma de resgatar a memória, né? O museu, né? Eu tenho feito junto à FEComércio e o SESC do Ceará, que tem, né, encampou esse projeto dos museus orgânicos do Cariri. O SESC vem fazer aqui 16 museus no Cariri. Nós já estamos num total de... São 7 museus. 7 museus. São os museus na Casa dos Mestres, onde, ao invés de ter na parede o retrato de Leandro e Leonardo, não sei quem, aquelas coisas, tem um retrato da história daquele mestre. De onde vem a tradição dele, o pai dele, aquele ferro de engomar que era da avó, que estava jogado lá no quintal, vem e aí traz a avó para dentro de casa, né? Aí traz, né? Aí resgata toda a originalidade daquela casa. Hoje eles já recebem em casa para almoçar, tomar café, já entrou a gastronomia local, eles já estão vendendo os produtos dele na própria casa deles, né? E aí nós estamos chamando isso de museus orgânicos, porque a casa não deixa de ser casa. Você vai visitar a casa do mestre, só que a casa do mestre está musealizada, mas não é aquela musealizada de asepsia museológica, tá entendendo? O museu foi feito para conversar sobre a história. Você dá o mote e as pessoas chegam ali e vão conversar. Por exemplo, Museu Seu Expedito Celeiro. Você chega lá em Seu Expedito, conversa com o Seu Expedito, ele vai lhe dizer coisa que ele não me disse que montei o museu dele, né? E é muito legal isso, porque você tem um pedaço da história, o outro tem, ele vai recordando, de acordo com a cara da pessoa, a pessoa se lembra de determinadas coisas. Tem pessoa que é agradável e tira coisas da memória da gente que outros não tiram, entendeu? Então, não é uma pessoa só que conta a história, que faz uma pesquisa e conta uma história. Mas não, acho que o museu, a coleta é importante que não seja feita num momento só e que o seguinte, que seja o tempo um lugar de conversa, de contar história. O museu é um lugar de contar história. Porque quando você chega, é horrível, você chega num museu, né? Por exemplo, você chega num museu que hoje está na moda, um museu todo interativo. Você aperta no botão, diz um negócio. Você aperta no outro, cai não sei o quê. Quer dizer, é um museu onde conta o seguinte, é o museu interativo do eu sozinho. Você não conhece ninguém, não conversa com ninguém. Quando você esbarra, pede desculpa. Tá entendendo? É ótimo para esse momento agora que tá, que ninguém pode triscar um no outro. Tá entendendo? Mas ele é tão sem futuro que o seguinte, que agora está ótimo. Ele existe, nesse tempo de pandemia está ótimo para ele, porque é o seguinte, porque ele existe do mesmo jeito sem existir. Fecha as portas e faz visita virtual e não sei o quê. É diferente do museu que você conversa com o seu expedito, você conversa com ele, fala, toma um café com ele ali, tem a oportunidade de perguntar, né? Ele tem a oportunidade de interagir, de responder. Então a gente está fazendo esses museus. E a Casa Grande foi o primeiro museu onde deu a oportunidade, onde as crianças conversassem com os adultos. As crianças é quem recebe as pessoas. Aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos... Eu digo assim, que não tem aquele filme Dança com o Lobo, né? Que o cabo vai lá para o faroeste, né? Lá para a fronteira, né? Sim. Para depois chegar os soldados. Então é o seguinte, a Casa Grande é aquele cara, o Kelvin Costa, né? Sim. Né? Então, ele é aquele seguinte, ele vai para a fronteira entre a ciência e o matuto. E qual foi a língua que a gente escolheu para que
a criança para que o matuto e a ciência se encontrassem. Foi a língua da criança, porque tanto a criança tanto o adulto, tanto o matuto já foi criança, como o doutor já foi criança. Então, falado pela língua da criança, o doutor entende e o matuto entende. Tá entendendo? Então, e isso por quê? Porque os matutos, como ele está na fronteira, os matutos começaram a vir para a Casa Grande e, ao invés de dar o depoimento que a gente ia lá para o sítio, lá para o pé de Taiado, para o sertão, para aquelas brocas, para pegar o depoimento, de repente o depoimento estava ali dentro da casa, na frente de um quadro, onde tinha a pedra da mãe d'água, a pedra da coruja, estava ali. Aí chegava um caboclo e dizia, eu conheço aqui, minha avó contava isso e isso, ó, pá, nós, é como fazer, botou xerém para os passarinhos virem comer, os passarinhos vinham comer tudo lá no quintal, né? E aí o que? A gente via passarinho cantando de um jeito, outro do outro, outro do outro, do outro, então, e as crianças conversando com esses passarinhos, conversando com essas pessoas. E foi muito legal isso aí, né? Porque nós criamos esse museu e foi o primeiro museu orgânico dessa série de museus que estão sendo feitos. Com relação aos museus, cada um tem sua característica, né? Cada um tem seu estilo, se organiza de um jeito diferente, enfim, de acordo com o lugar, com o mestre, com quem está organizado. E eu queria, assim, a pergunta era mais no sentido de como é isso, como é essa organização do museu na construção de uma identidade ou de uma identificação das pessoas com aquele lugar, assim, como é que é, qual a importância disso para as cidades? Olha, veja só, né, esses museus, a maioria deles estão sendo feitos em ponta de rua, que é onde os mestres moram, no sertão. Né? Aquele lugar já é um lugar. Na casa do mestre Antônio Luiz, o povo já passava para tomar um cafezinho, conversar com ele, que ele é bom de prosa, já existia. Já existia. Então, é só, tá entendendo? Aquilo que diz a música lá, diz, né? Bota o Rei Congo no Congado, tá entendendo? Então a gente só botou a placa, museu orgânico. Mas aquilo já era um lugar de troca de memória, de relação cultural, de repasse de tradição oral. Era ali o terreiro onde eles dançavam. Né? Agora, o que estava acontecendo? Levava o reizado para dançar na praça na cidade. Ele estava descontextualizado. Chegava lá, dizia assim, vocês só tem 15 minutos, porque tem um maneiro pau, tem um coco ainda para dançar, tem tudo. Aí um reizado que leva horas para passar todas as peças, a burrinha, o jaraguá, e aí vai, não passava. Então, virou um museu com um terreiro na frente, que é um anfiteatro. Você está entendendo? Então, a importância disso é a importância que ela já tem. Né? Quem são essas pessoas? Né? Quem são esses mestres? Por que eles representam, né, tudo isso que você está dizendo? Né? Falar um pouco deles. Assim. Eles são guardiões antropológicos dessa mistura que aconteceu no território. Né? O território. Porque aqui eu comecei dizendo que o Cariri foi repartido pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Pernambuco e pelo Piauí. Porque o que acontece é o seguinte, aqui era um território habitado por um povo, o povo Cariri, que estava aqui, as derradeiras escavações que nós fizemos, deu 3.500 anos antes de Cristo. Então o povo Cariri já estava pintando, já estava fazendo cerâmica, já tinha sua arte, sua cultura. Entendeu? E habitava nessa mesa, essa chapada era uma mesa. O que foi que o Brasil fez, federalizando? Pegou e dividiu a mesa e transformou num muro. Então botou nós, olhando para a Chapada do Araripe, dizendo, do outro lado tem o Pernambuco. Olhou o Pernambuco, olhando para nós, dizendo, do outro lado tem o Ceará. Olhou, olhando para um lado, tem a Piauí e a Paraíba. E dividiu o território Cariri. Mas nesse território Cariri existe uma cultura homogênea. Existe a Pedra do Reino, aqui do outro lado, em São José do Belmonte, na bacia do Araripe, que é onde Ariano Suassuna fez aquele trabalho lá, está aqui. É filha da Chapada do Araripe. A Pedra de Claranã, em Bodocó, também. Você pega os Cariri Velho, na Paraíba, todo o manancial dos Cariri Velho. Isso tudo está dentro de uma cultura. Cultura, meu povo, é o seguinte, não é uma coisa de Estado, é de território.
E nesses territórios tem aqueles veios. É por isso que o povo diz assim, é muita terra para pouco índio. Não, não é muita terra para pouco índio, é porque o índio ele tem aquele lugar que é os ritualísticos. Um jovem, para passar de uma fase para adulto, ele tem que caminhar tantos quilômetros na mãe d'água, subir não sei o quê, da mãe d'água ele sai para a pedra tal. Então, existem essas pedras, existem esses lugares ritualísticos, e eles precisam de distância para existir, senão não existe ritual, né? Quando George Gardner passou aqui no Cariri para fazer os estudos dele, o Zanissette já estava. E tocando o quê? Tocando a dança o casamento da Coan com o Gavião, tocando, fazendo a dança do maribondo. Tudo isso que são os animais que habitam esse território. Nós fizemos, Rosiane deixou esse livro, né, chamado Arqueologia Social Inclusiva, que é um livro que foi lançado pelo SESC, que conta essa história, né, que conta essa história da Chapada do Araripe, mas porque ela fez o doutorado dela. E nós fizemos agora, recentemente, um vinil chamado A Lenda, né, que esse vinil é um vinil que conta, que é a trilha sonora, que são as músicas que deram origem à Chapada do Araripe. Dentro tem um quadrinhos, ó, né? Tem uma história em quadrinhos, contando a história da gente, e tem aqui na capa o que nós chamamos de filosofia da Casa Grande, né? Que é essa cabocla aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela trisca na água e suja a Casa Grande. Por trás tem uma pintura rupestre. Então é um disco de paisagem sonora. E a gente fez, por que foi que a gente fez um vinil? Porque nós estamos precisando conversar nesse país. Então eu não estou fazendo show, a gente anda com a radiola e vai ouvir com o povo. E aí eu ando com ele, com o vinil, e o seguinte, e aí eu faço audição. Sento numas cadeirinhas dessas, como essas cadeirinhas que fez com o seu Expedito, ó, são da Lenda. Sento no palco, faço uma introdução sobre a paisagem musical, a paisagem sonora, da geografia, como é que nasce, chega a cultura, a arte, onde é que nós chegamos para até chegar nisso, que quem faz isso, quem começa a desenhar arte para nós é as placas tectônicas lá embaixo. Aí então, depois disso, aí vamos escutar o disco. Apaga tudo, nós fechamos os olhos, vamos escutar o disco. Quando termina, apaga a conversa. É muito prazeroso isso aí. São 100 pessoas, 200 pessoas que tem ali, mas é uma conversa boa. Né? É aquela coisa. É muito legal você ter um retorno disso. E as pessoas saem muito felizes, porque escutaram uma coisa, uma conversa, porque a grande crise do Brasil hoje é de conteúdo. Essa é que é a grande crise do Brasil, é a de conteúdo. Porque reservas naturais nós temos. Né? A gente tem o que os outros têm. Tem prédio, tem metrô, o Brasil é um país que tem as coisas. E nós temos uma coisa muito bonita, nós brasileiros, é a alegria. Nós somos um povo alegre, um povo brincalhão, um povo bem-humorado. Isso é a paisagem sonora dentro da gente. A paisagem sonora do interior do brasileiro é a alegria. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. Então, essa é a maior riqueza desse país. Não é querer parecer com que a gente nunca vai ser. Eu levo a meninada daqui para a Europa, a gente viaja esse mundão todinho com a criançada da Casa Grande, eu digo, vocês estão vendo? Então é o seguinte, quando voltar, não queira ser desse jeito, não. Queira ver no seu lugar o que é que você pode vender para ele para levar ele lá. Tá entendendo? Porque aqui ele já tem. O que é que nós temos de diferente? Então, esse que nós temos de diferente é que nós temos que levar eles lá para conhecer. Aí, quando eles vêm conhecer, não é só por dinheiro, não. Não é dinheiro, não, a história. É o seguinte, é para eles conhecerem, porque quando você encontra uma pessoa que conhece seu país, essas pessoas não têm preconceito de você. E a gente diminui o preconceito, a gente cria dentro dessas pessoas um sentimento humanitário que o brasileiro tem. Esse trabalho que você fez, né, e continua fazendo, a Lenda, o livro também da Rosiane, isso são formas de assim, manter viva e também tornar conhecido por pessoas que não vão aí no Cariri, né,
essa cultura que os mestres são guardiões, que você falou? Pedro, é o seguinte, aqui no Cariri está vivo demais, o tanto de criança que tem dançando, de mulheres, de, não sabe, é impressionante. Eu fui gerente de cultura do SESC do Rio durante um ano, impressionante. Eu, na cidade de Duas Barras, lá tem um festival de folia de reis, o tanto de criança que tem. Então, isso não está morrendo, não, tá entendendo? Isso não está morrendo, não. Tem recentemente eu vi uma fala de Krenak dizendo que a população indígena está aumentando no país. Para quem é que atende esse discurso de que as coisas estão morrendo, tá entendendo? Eu acho que é o seguinte, eu acho que realmente você cria um filho hoje nas capitais do Brasil, dizendo que massa ele ir para Nova York, que ele vai ser um cara legal se for para Nova York, se ele for para a Europa, tá entendendo? Aí eu vejo esses caras aí fora, bicho, são bom migrante, tá entendendo? Eu não vejo, bicho, o Brasil precisando no seu miolo de gente para trazer as coisas, e a gente indo para o exterior ser bom migrante, tá entendendo? Eu fico olhando assim, pessoas que vão. Eu fui em Berlim, né, convite da época da Pina Bausch, né, e tal, eu tive em Berlim. Aí eu fui no festival de Popcorn, festival de música lá. Bicho, os caras do Brasil top, tocando num bar velho derribado. Papo merda, cara, tá entendendo? Aí chega aqui dizendo que eu toquei na Europa, tá entendendo? Uma coisa que você falou que o povo cresce querendo ir para Nova York, ou para a Europa, ou sei lá, para qual lugar. Ou então tem essa lógica muito do dinheiro e das cidades, das capitais, né? Enfim. Você vê uma forma de inversão, ou de pelo menos equilíbrio para as pequenas cidades, assim, nessa lógica? Eu estou trabalhando faz tempo, já faz 27 anos que eu estou trabalhando. Nós estamos agora construindo na casa os meninos se casam lá na Casa Grande, e nós estamos construindo a casa desses meninos, tudo transformando em pousada domiciliar e tem museu orgânico. Então, hoje eu estava conversando com um que está montando, por exemplo, o órgão mais antigo da igreja, tocava Zé de Eloy cantando, cantor da igreja. Cantava: "Soy Marte de Cristo, meu santo varão, livrai-nos da seca, meu São Sebastião." Eu vi isso desde menino. Depois cresci, Zé de Eloy se tornou amigo, cantava a renovação da Casa Grande, Zé de Eloy morreu. O órgão jogaram fora, ele levou para a casa dele. Segueleno era um cantador daqui, que cantava, e antes dele cantar, ele bebia uma colher de perfume, que era para os versos sair perfumado. Então, a viola dele está lá. Então, esse menino, ele está montando dentro da casa a história da música lá em Nova Olinda. Então, é o seguinte, a gente precisa gerar que esse jovem ele gere sustentabilidade. Então, nós temos que começar a fazer, por exemplo, lá na fundação, um jovem tem um café, né? A mãe de um tem um restaurante, a mãe do outro tem pousada, um tem uma empresa de turismo, outro tem a produtora. E quem é que ganha com isso? Não tem o açougueiro, não tem o veterinário, não tem tudo. Então, nós somos esses que faz isso aí. Então, são 50 a 70 mil visitantes que a casa tem por ano. Então, nós estamos fazendo agora essa rede de casas de conteúdo na fundação, que são casas que contam história. Agora, hoje eu estava conversando com um, nós acabamos comprou um lote, vamos construir a casa dele, e lá ele é fotógrafo. Então, eu tenho a primeira máquina fotográfica de Nova Olinda, e o fotógrafo, foi o primeiro fotógrafo, doou todo o material dele para a Casa Grande. Então, na casa dele, vai estar a história da fotografia em Nova Olinda. Então, você não visita mais só a Casa Grande. Você visita a casa Grande, mas você vai uma noite e você vai tomar um café lá na casa dele, conversar sobre fotografia, e ali você já está no pacote turístico, ele já recebe você. E se você, ao invés de dormir num hotel, dorme nas pousadas domiciliares, inclusive na casa dos jovens. Então, eu estou me sentindo, por isso que eu digo, ele não gera esse turismo
é responsável, ele não gera riqueza, ele gera nobreza. Tá entendendo? Não é a coisa da grana, né? Assim, não é nem turismo, a pessoa se sente mal até ser chamada de turista e o outro que está recebendo um turista. Então, meu amigo, a gente recebe na fundação, né, essa quantidade de pessoas. Então, nós estamos gerando o seguinte, tem a Fundação Casa Grande, é o navio, é a nave-mãe, né? Nós temos os restaurantes em volta, que são dos jovens e das mães. Nós temos as pousadas, que são das mães e dos jovens. E essa rede de museus orgânicos em volta. Onde, quando a gente voltar, quando diz assim, será que a humanidade vai voltar mais humana? Vai não. Não vai voltar mais humana, não. Só vai voltar mais humana se a gente tiver projeto de humanidade. Que é o quê? Em vez de inaugurar um museu de 500 milhões, de 300 e não sei quanto, a gente distribuir isso e criar, inclusão e distribuição de renda. E na casa desses mestres, nos jovens, tá entendendo? Ampliar o negócio de meio, diminuir, tirar a formalidade com oportunidade de crescimento. Você está entendendo? Então, a gente fazer essas coisas. E isso é que são atos humanos. Nós não vamos melhorar, não sabe, voltar e dar esmola para o primeiro esmolé, que você não vai tirar ele de ser esmolé. Não, nós vamos... eu acredito em humanidade, mas humanidade com ação, com projeto, entendendo? Com resultados, com avaliações. Então, é isso que nós estamos fazendo com inclusão de cálculo, um jovem, e aqui em seu país. E aqui em seu país, eu tenho alguns colegas, né, que foram, eu vi aí fora. Me diga uma coisa, está trancado aqui no Brasil ou está trancado lá num APzinho, velho, lá em Paris, tá entendendo? Mas um celular fotografando assim, mostrando a rua lá. Ah, meu irmão, vai enganar outro. A mim tu não engana não, cara. Tá entendendo? A mim tu não engana. Eu acho que nós precisamos fazer desse país uma nação. É uma nação que nós precisamos. Agora, nós só vamos construir se houver território, se houver pertencimento, tá entendendo? Se houver distribuição de renda, se houver inclusão, né? Inclusão não é assim, dar. Eu fiz uma fábrica e empregou não sei quanto. Isso não é inclusão, não. É fazer que seu expedito celeiro, que fazia aquele chinelo, ele seja um grande industrial, como ele é hoje. E nós fizemos lá em Nova Olinda. Hoje, seu expedito está no mundo inteiro. Era um celeirozinho ali. Agora, uma coisa que nós precisamos é ensinar, eu não sei se se ensina, mas essa luta nossa de que as pessoas compreendam o que é coletividade. Eu sou doido por gibi, eu já disse. Eu tenho todos os gibis que eu quero ler, mas aqueles gibis que estão lá na gibiteca da Casa Grande, eu não comprei para mim, eu comprei para muitos lerem. E aí eu leio também. Você está entendendo? Porque legal é isso. Porque além de eu ler, eu tenho um gibi de Tarzan que era doido por ele. Eu consegui comprar um colecionador, mais de 500 conto. Tá lá. É muito legal você ver uma criança lendo aquele gibi. Ele não é um gibi, não é tinta pintada, ele é uma energia, ele tem uma história, ele tem um valor. E é esse valor que a gente tem que construir nas pessoas. O valor de pertencimento, o valor de que eu sou uma pessoa importante para meu país, para meus pais, para meus amigos, tá entendendo? E essas coisas todas, a Casa Grande, ela não é um centro cultural, não é para ser centro cultural, não. É para fazer isso, tá entendendo? É só o mote. Esse negócio de gibiteca, de rádio, de banda, isso é só o mote. O que a gente tem que buscar é resgatar o outro, tá entendendo? Para se construir um ambiente mais agradável, para a gente construir amizade, sabe? Quando começou isso, chegaram para a gente uma instituição grande do Brasil, disse, olha, vocês têm que crescer, que é para vocês subirem. Eu digo, eu não subo em nada que seja alto, para na hora de eu pular, eu quebrar minhas pernas. Eu só subo onde eu possa pular. Então é o seguinte, a gente foi construindo uma instituição, a Casa Grande durante 5 anos foi mantida com R$200. Hoje a Casa Grande é mantida com R$60 mil por ano. É a manutenção da fundação. Uma instituição altamente barata
Mas por que é importante essa instituição ser de custo baixo? Porque se for bom, né, se a gente consegue manter fazer isso em Nova Olinda, serve para Pio Nono, no Piauí, serve para o Bajara, serve para as cidades pequenas. Você está entendendo? A gente cria um modelo de gestão que pode chegar nos outros cantos. A gente tem que criar coisas que caibam nos outros cantos. Né? E tem que ter custo baixo. Então, a primeira coisa para isso foi o seguinte: eu fiz um pacto comigo que eu não vou ganhar nada da Casa Grande. Eu vou ganhar minha vida trabalhando de outras formas, para mim não ficar me escorando na Casa Grande, pendurado na Casa Grande. A gente diz assim: cresça que a Casa Grande cresce com você. Você está entendendo? Então é isso. Vai crescer. Cresça que a Casa Grande cresce com você. Com você. Não é aquela coisa de crescer e você virar uma estrela e esquecer aqueles. Como criança, como você que está ali. Você tem um débito social. Uma vez eu cheguei numa universidade para fazer uma fala, o povo, os estudantes eram tudo revolucionários, né? Que iam consertar o mundo. Eu digo, vocês vão consertar o mundo desse jeito? Eu entrei na universidade de vocês toda pichada, com ponta de cigarro, tudo quanto era canteiro, não tem uma flor plantada por vocês, não tem um jardim cuidar de vocês, pega uma mão de cal e vão dar uma mão de cal aqui, magote de revolucionário. É o seguinte, porque o ambiente ele é muito importante. Olha, hoje como nunca, nós temos que ter duas coisas no ensino brasileiro, comunicação e gestão. Em tudo, é como matemática, português, aprender de criança. Lá na Casa Grande nós temos um cofrinho assim, que ali quem administra aquele dinheiro são as crianças. Aí toda semana tem um dia de comprar o álcool, o pano, tá entendendo? A vassoura, e eles é quem administra esse cofrinho, e eles sabem qual é o material que gasta, então eles sabem o material que limpa, então por isso eles zelam do lugar. Isso é educação infantil. Aí se criou uma coisa no Brasil, uma vez eu fui fazer uma palestra numa instituição, no Maranhão, e o cara era na área jurídica. E a pessoa, eu disse que tinha promotores, que o estatuto eu disse que o estatuto do menor, o estatuto da criança e do adolescente era injusto. Era injusto. Aí as pessoas, né? Por que o estatuto do menor, não, da criança e do adolescente é injusto? Eu digo porque só tem direito, não tem deveres. Era para ser metade do livro direito e metade do livro deveres. A logomarca ali da justiça não é uma balança, com 2 pratos? Pois essa aí só tem um prato. Então já estão botando, já para o menino já não saber o que é a relação entre que tem o símbolo da justiça com o estatuto da criança e do adolescente. Aí diz, pois me diga um dever da criança. Quer que eu lhe diga o primeiro dever de uma criança que devia ter no estatuto? Toda criança tem o dever de brincar. Brincar não é um direito, é um dever. Meu pai não me deu aquilo como direito. Está entendendo? Era um dever, eu senti que existia, que era um dever ocupar aquele espaço brincando, então fazia pontinha, fazia estradinha, meus carrinhos, rapaz, lotados brincando ali, então eu ocupei aquilo ali. Ninguém me deu aquele direito, foi eu que tive o dever de ocupar. E hoje, até hoje, aquele quintal está na minha cabeça. Até hoje, aquele quintal, eu sinto o vento, eu sinto ele. Tá entendendo? Então, e o que é isso que eu estou dizendo? Isso é o básico que Gilberto Gil diz naquela música. Meu caminho pelo mundo é o mesmo traço, pois a Bahia já me deu régua e compasso. É isso. É o chão quem dá régua e compasso. Onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Você está entendendo? Então, é isso. O território tem que servir para isso. Né? Tem que servir para isso. Você pega Belchior cantando Princesa do Lugar, cara. Tá entendendo? O que é a princesa do lugar? É Sobral, cara. Isso é muito importante. A lição disso é que aonde a gente vive é que é o início do território da gente. Né? Eu posso ir para Portugal, eu posso ir para qualquer lugar, para Polônia, para China, mas eu tenho meu lugar.
Eu tenho um território, e nesse território é de onde eu saio e aonde eu recebo. E é lá onde eu ganho minha vida, porque eu vendo aquilo que você não tem aqui. E eu vim comprar aquilo que eu não tenho lá. Então nós temos que fazer por onde, né, essa burrice de estar assaltando, de estar... Não, cara. Essa burrice não sabe, da gente querer não ser daqui, querer ser... Eu acho que a gente tem que buscar mais a gente, não é para receber os outros bem, para gente, porque isso aí é a maior arma contra o preconceito. É o outro conhecer você, de onde é que você vem. Você está entendendo? É isso que eu acho que a gente deve construir. Beleza. Pois, Alenberg, cara, grato aí, viu? Grato pelas 2 horas aí, quase de conversa. E beleza, meu amigo, estamos aqui. Beleza. Boa sorte aí na peleja aí. Tudo de bom. Beleza, aí pela conversa. a peleja aqui é prazerosa, viu? É, né? Certeza. É. Certeza. No pé da chapada, né? É isso. Só escutando o vento do mar. É, mas o seguinte, quando eu ando, eu sou igual o Buzo. Quando eu ando, eu escuto essa zoada. Né? Quando eu vou, eu levo e levo meu lugar.